carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. A palavra do Senhor diz-nos assim a partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Bendito seja o nome do Senhor por este momento em que estamos reunidos nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Pois, ó Deus querido, a tua bondade é sobre nós. Ó Deus, nós somos falhos, ó Pai querido, muitas vezes incrédulos, ó Pai querido, em relação à tua bondosa palavra. Mas aprove a ti nos trazer mais uma vez à tua casa. Então ajuda-nos, ó Pai querido, nesta noite, a compreender a tua vontade, Senhor, a compreender a tua palavra e, ó Deus, a crer, ó Pai, em tudo aquilo que hoje cantamos, que falamos, ó Pai querido, exaltando a tua majestade santa. Assim te louvo, te agradeço e te peço por tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Nós estamos, irmãos, lendo um texto muito importante. Quero fazer, antes da palavra, fazer menção aqui da presença do Josafá. Josafá, para quem, os mais antigos aí, não sei se tem gente antiga aqui para isso, ele é irmão do diácono Walter Lima, que foi diácono aqui nessa igreja, né? Aí hoje está servindo na Nazareno, lá da Vila Norma. Aí o Josafá veio hoje, prazer muito grande recebê-lo aqui, né? Já nos conhecemos há muitos anos. Seja bem-vindo sempre, tá, Josafá? Então vamos, irmãos, nesta oportunidade, nós temos uma palavra aqui para nós, lida, em relação à questão da fé. Irmãos, a fé é algo que é muito fácil teorizar, mas praticar é um pouco mais difícil do que falar sobre ela. Toda hora nós falamos sobre fé, toda hora nós precisamos e somos testados em relação à fé. Os irmãos sabem que a fé ela tem alguns aspectos, né? Alguns aspectos. A fé, em muitos momentos, ela é apenas uma fé natural, onde todas as pessoas têm essa fé natural. A gente chama de graça comum a todas. Todas as pessoas, de alguma maneira, elas creem em alguma coisa. Deus dotou as pessoas, o ser humano, de uma fé natural, uma graça natural que faz com que a pessoa creia em alguma coisa. Então, todo mundo tem sonho. Uns creem até que vão ganhar na loto, vão ser milionários. É um exercício de uma fé natural. É uma fé natural. Não precisa da palavra de Deus para crer. Aí ele fala, não, eu creio que dessa vez eu ganho, eu creio que... Não é assim que ele fala? Então, uma fé natural. Essa fé não gera salvação, não gera nada. Pelo contrário, ela só dá um ânimo à pessoa para que a pessoa tente a sorte mais uma vez, né? Aí, essa é uma fé natural.
A fé, irmãos, salvadora, que é um outro aspecto da fé, é a fé que conduz o crente ao caminho da salvação. É a fé que traz o crente, que antes só tinha fé natural, ouviu uma palavra de salvação e pensou assim, puxa, esse negócio parece que é coerente, né? Aí então quis ouvir mais ainda, aquela fé natural lhe dá uma ajuda, porque ele já crê em alguma coisa, a fé natural faz com que você creia em alguma coisa. A fé salvífica, né, que a Bíblia diz, aí ela se manifesta trazendo salvação, aí faz com que você agora, em vez de direcionar seu olhar a ídolos ou a qualquer outra coisa à esquerda ou à direita, aí você passa a olhar para a cruz do Calvário e vê em Jesus o Salvador único. Essa é a fé salvadora, uma fé que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, olha só, a salvação, no caso não é a fé não, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas eu só posso alcançar a salvação por meio da fé. Quer dizer, a fé salvadora, que ela veio pelo ouvir a palavra de Deus. E nós temos também um aspecto da fé que ela é uma fé fruto do Espírito, né? Fé fruto do Espírito. Essa só atua, na verdade, num crente salvo em Cristo Jesus. Ou seja, é o chamado fruto do Espírito, fidelidade, que tem lá nos 9 aspectos do fruto, em Gálatas capítulo 5, 22, aí tem lá um que é fidelidade. Isso ali é fé. É uma fé para o exercício daquilo que Deus te chamou a fazer. Uma fé para o exercício daquilo que você é em Deus. Não é o que você é nesse mundo, é o que você é em Deus, tá? Ou seja, eu posso não ser ninguém, mas aos olhos humanos, mas eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Aí então, quem vai fazer essa fé? Fazer com que eu trabalhe, com que eu exerça aquilo que Deus quer para a minha vida. É a fé salvadora? Não. É a fé comum? Não. É a fé fruto do Espírito, a fé fidelidade. Essa fé vai fazer com que eu seja fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Olha só, ser fiel até a morte. Não é assim que a Bíblia diz, que Apocalipse 2:10, me parece, né? Fala. Então, para nós sermos fiéis até a morte, a fim de recebermos, então, a salvação, a coroa da vida. Essa fé é fidelidade, irmãos. É a que faz você ficar no caminho. Porque quantas pessoas você conhece que, de fato, creem em Jesus Cristo, creem na salvação em Cristo, mas não conseguem ficar no caminho? Ou só eu que conheço pessoas assim? Não conseguem, porque o que falta é o exercício da fé, chamada fruto do Espírito, que é fidelidade. Ou seja, você ser todos os dias. Fé é dom do Espírito, né? A fé que o apóstolo Paulo tratou em 1 Coríntios capítulo 12, que é dom do Espírito. É essa que todo crente almeja e quase ninguém exercita. É a fé dom do Espírito. É a fé que a pessoa, eu queria ter o dom de curar, de fazer proezas, de fazer isso e aquilo. Não, irmãos, dons espirituais você pode pedir ao Senhor, tá? Pode pedir. Mas quando você pede alguma coisa, você é responsável por aquilo que pediu. É responsável. Não que você não seja responsável pelo que lhe foi dado, mas aumenta exponencialmente a minha responsabilidade por aquilo que eu pedi, mais do que por aquilo que me foi dado sem eu pedir. Se alguém me deu alguma coisa sem eu pedir, eu sou responsável por isso. Eu ganhei, aceitei ganhar, então eu sou responsável. Mas quando eu peço, aí aumenta a minha responsabilidade muito mais. Por exemplo, Adão pediu uma esposa a Deus? Não. Mas quando ele a recebeu, a Bíblia diz que Deus entregou, fez a mulher e entregou, aí ele a recebeu. Quando ele a recebeu, aí então ele ficou responsável pela vida dela. Mas uma pessoa que não precisava, não pediu, mas aí simplesmente
Ele foi lá, quer dizer, Deus não lhe deu, aí ele ficou lá insistindo, Senhor, me dá, me dá, me dá. Aí Deus, tá bom, toma. Aí depois ele reclama e quer devolver. Ele é mais responsável do que o próprio Adão, porque ele pediu essa pessoa, ele tirou essa pessoa da sua casa. Então o compromisso, a responsabilidade aumenta exponencialmente, é multiplicado, irmãos. Então o que acontece? Eu sei que a fé é muito difícil, irmãos. Os próprios discípulos de Jesus, que estavam andando com ele e vendo milagres, tem pessoas que pensam assim, se eu ver um milagre, aí a minha fé vai aumentar. Não, a Bíblia não diz que a fé ela é aumentada por meio de milagres. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque ela começa da natural, que Deus já colocou, todos nós temos uma porção de fé. Judas, no versículo de número 1 da sua epístola, aí ele fala isso, que nós já temos uma porção de fé. Temos uma porção de fé. Então, essa porção que nós vamos batalhar por aquilo que nos foi dado. Então, essa porção de fé, aí ela já está em cada pessoa, cada ser humano. Deus ele foi muito justo, irmãos, muito justo. Ele colocou uma porção de fé em cada pessoa. Agora, compete a nós canalizarmos a nossa fé, À medida que nós canalizamos, então ela vai aumentando, ou ela fica estagnada, ou ela aumenta. É como, por exemplo, uma renda, que eu não sei falar os termos técnicos, porque eu não sou economista, mas, por exemplo, uma renda de capital de giro. Imagina, então, que nós vamos abrir aqui vários pontos de venda de alguma coisa, e então eu vou e eu sou o responsável, aí eu pego você, Raoni, aí te dou aqui um tanto, olha, Raoni, está aqui, ó, 100 mil reais para você começar esse negócio, aí pega o irmão Gilberto mais 100 mil, aí cada um vai receber 100 mil. E todo mundo começa, não sou o Silvio Santos não, tá, irmãos? Tá? Nem pensa assim, nem fala eu recebo, porque não tem como, né? Eu não teria como. Então, mas aí eu dou a cada um 100 mil reais. E falo assim como Jesus falou, negociai até que eu venha. Aí, imagine que um de nós aqui, um de vocês que receberam, aí pega os 100 mil e realmente investe aquele 100 mil. Mas pega o investimento e depois, quando começa a vender, aí vai gastando tudo que entra. Porque as pessoas, né, Antônio tem experiência disso, as pessoas, elas acham que tudo que entra é lucro. Tudo que entra é lucro. Não, gente, nem o semeador, nem quem trabalha na lavoura, ele pensa assim. Ele sabe que não é tudo lucro. Se ele colheu, ele tem que separar as melhores sementes, guardá-las para semeá-las novamente. Porque aí sim ele vai gerar lucro. Agora, se ele semeou aquela semente, gastou uma saca de semente, os teus 100 mil reais, gastou 100 mil reais, aí colheu daqueles 100 mil reais o resultado. Mas quando ele colheu, ele gastou tudo, opa, cadê o capital de giro? Já era, meu filho, tu está falido. Você está falido. Então, ele precisa fazer o quê? Bom, eu gastei 100 mil reais, mas entrou, vamos dizer, entrou 180 mil reais. Você fez. Então, você fez o quê? 80 mil reais. Aquele 100 é o teu capital, é a tua semente. Aquele 100 é a tua semente. Você vai trabalhar com aqueles 80, isso vale para cantina, vale para qualquer coisa. Tem gente que tudo que entra, gasta. Tudo, vale para o teu salário, aí gasta o salário todinho. E quando entra de férias, pensa que está com dinheiro. Aí gasta tudinho. Não está com dinheiro não, é o dinheiro antecipado no mês de trabalho. Você tem que saber trabalhar ele para no mês que vem, não chegar lá no primeiro dia de serviço, aí falar, patrão, preciso de um vale. Olha, eu trabalhei a vida toda, irmão, nunca pedi um vale na empresa. Por quê? Porque a gente tem que saber trabalhar com semente. A palavra de Deus nos orienta a essas coisas. Então, o que acontece? Aí a pessoa pensa, se eu tivesse, eu faria. Não. Os discípulos viram Jesus curar. Os discípulos, inclusive Tomé, que eu vou aqui agora lembrar dele, é que ele se identificou como incrédulo. Ele mesmo declarou a sua incredulidade. Ele viu
Evânio, quando a mulher tocou em Jesus e saiu virtude. Ele viu quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele viu quando Jesus falou com o leproso, eu quero ser limpo. Ele viu tudo isso. Ele viu Lázaro sendo ressuscitado 4 dias depois. No entanto, quando os discípulos e as mulheres chegam e falam para ele que Jesus ressuscitou, ele fala, eu só acredito vendo. Então, onde estava a fé de Tomé? Então, não é você ver milagre. Não pense isso. A fé, ela tem uma desenvoltura. Então, esse pouquinho de fé que você tem, esse pouquinho, é o suficiente. Jesus, em Lucas capítulo 17, aí ele fala assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, como a semente de um grão de mostarda, você pode dizer essa amoreira, né? Dizer, arraiga-te daqui e planta-te ali, e ela vai fazer. Por quê? Então, olha, a semente de mostarda é 1 milímetro de diâmetro. A maior semente de mostarda que eu achei foi 1 milímetro de diâmetro. Então, você pode, com essa fé pequena que você tem, desenvolver. Então, a fé primeira, dentro dessa característica, irmãos, ela é viva. Você tem que lembrar que ela é viva. A fé é viva, quando está dizendo aqui que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque, irmãos, por favor, às vezes a nossa fala não condiz com as nossas ações. E as nossas ações sempre falarão mais alto do que a nossa fala, do que a nossa voz. Então, olha só, a vocalização, ela é importante, porque eu posso dizer aqui, irmão, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Mas quando eu estiver passando na prova, será que eu terei a fé? Então, as minhas ações revelarão como Tomé. Quantas vezes Tomé, e aliás, não falei, mas em capítulo 10 de Lucas, Tomé também estava contado entre os 70 discípulos que curaram enfermos, expulsaram demônios. Olha só. Deus o usou naquele dia. E depois ele fala, eu só creio vendo. Só acredito vendo. Irmãos, a tua fé ela pode ser bem pequenininha. Mas saiba de uma coisa, Jesus usou a semente, uma das menores sementes que existe. Pode ser que haja menor, tá? Mas ele usou essa, então acredito que seja menor. O grão de mostarda, a semente de mostarda. 1 milímetro foi a que eu medi, irmão. Num pacotinho de semente, eu tive o cuidado de medir com um aparelho, um instrumento de medição de precisão, que é chamado micrômetro. Então, eu consegui medir todas as sementes, muito sem ter o que fazer, né? Aí eu consegui, eu sei que você pensou isso, não tinha o que fazer. Aí eu fui medindo uma por uma, e a menor que eu encontrei, ou seja, perdão, a maior que eu encontrei tinha 1 milímetro de diâmetro. 1 milímetro é isso aqui, ó, 1 milímetro. Ó. É imperceptível assim daí, ó, ao olhar humano. E olha, irmãos, e Jesus falou que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de 1 milímetro de diâmetro, eu terei sucesso. Por quê? Por quê? Não só a fé grande, não, porque a fé, como ele mesmo fez uma comparação, é como a semente, irmãos. E semente, não importa o tamanho, ela tem vida. Não importa o tamanho. Semente tem vida. Você sabe que dizem que no século XX descobriram que século XX depois de Cristo, claro, né? Descobriram uma tumba lá de um faraó chamado Tutancâmon, isso dizem, eu não sei se é verdade. Aí lá, eles tinham enterrado sementes, junto com aqueles enterravam várias coisas, né, para oferenda, né, dos deuses, para eles receberem lá quando chegassem no portal da eternidade. Aí descobriram sementes de milho, sementes de não sei mais o que, de trigo, e plantaram aquelas sementes só para ver, e elas germinaram. Olha como ela tem vida. Então a semente tem vida. Por isso que a fé vem pelo ouvir, porque a palavra tem vida. Lembra que eu já falei isso aqui? Irmão, não é o pregador, não olhe para o pregador, olhe para a palavra.
pregador fala o que ele quer. Agora, a palavra não, a palavra tem vida. Aí as pessoas estão seguindo pregadores, aí olhando o pregador, não, esse pregador aí eu tenho que segui-lo, né? Aí fica seguindo o pregador e vai para tudo quanto é lugar que ele vai, ouve todas as suas pregações e sem analisar. Não siga pregadores, não siga pastores, siga a palavra. A palavra. O que eu prego? Eu tenho que pregar a palavra. Se eu não prego a verdade, irmão, não siga o pregador, siga só a palavra. Você tem o direito de discordar e falar assim, não, vou continuar com a palavra. Posso ser autoridade, não, eu vou continuar com a palavra. Lembra quando Pedro parece um desacato, né? Ele falou, ó, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. A quem ele estava falando? A autoridade máxima da religião, que era o sumo sacerdote. O homem que cuidava, ordenava o templo, que eles adoravam ao Senhor. Mas ele falou aqui, ó, importa mais eu obedecer a Deus do que aos homens. Porque a palavra é fundamental, a palavra tem vida. Então a fé, ela vem pela palavra. A fé é viva, irmãos. A fé é viva. Tá? É importante para você saber disso. Então, a semente possui vida e a fé precisa ser viva. Pode ser pequena, mas tem que ter vida. Se você tem fé no teu coração, minha fé é pequena. Não se preocupe com isso, não se preocupe. Porque no momento em que você tem essa fé no coração, porque aí eu tenho que lembrar de T.L. Osborne, ele já faleceu. Infelizmente tem pessoas que poderão viver mais, né? Mas correu quase 100 anos, não tinha mais para onde ir, mas faz falta, porque foi o homem que trouxe muita contribuição. Ele dizia assim, irmãos, a fé é simplesmente crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. É só isso. O que Deus fala é o que vai acontecer. Mas eu não consigo alcançar na minha mente. Irmãos, você quer colocar Deus numa caixinha de fósforo? Quer colocar Deus numa caixinha de fósforo? Eu lembro de uma situação em que um determinado pai, né, contaram isso, né, não vi, mas o filho perguntou a ele, pai, qual o tamanho de Deus, né? Porque o pai estava falando sobre Deus. Aí ele viu naquele momento, aí mostrou a ele um avião. Está vendo aquele avião? Está vendo aquele avião? Aí ele viu. Aí, que tamanho é aquele avião? Aí o garoto fez assim, ó. O avião alto, né? Longe. Aí fez assim, ó. Coube no quadradinho do dedinho dele, assim. Porque está muito longe. Aí o pai levou ele no aeroporto. E botou ele perto do avião. Que tamanho é o avião? Dava para fazer assim no dedinho? Então depende de como você enxerga Deus, de quão longe ou quão perto você esteja dele. Irmãos, Deus é tudo. Diz aqui que pela palavra Ele fez o mundo e tudo que neles há. Os mundos, está escrito assim. E tudo que neles há. Olha, irmãos, como você está enxergando Deus? Se você quiser colocar Deus na caixinha de fósforo, cabe na tua caixinha de fósforo. Agora, Ele é o Senhor, dono dos céus e da terra. Toda a glória dele, tudo isso que a gente vê e chama, aos nossos olhos, onde a gente alcança, aí a Bíblia diz assim, a terra é o descanso dos meus pés. É aquele puff. O puff que você compra para colocar o pezinho assim, aí você vai comprar um puffzinho para eu colocar o pé quando chegar em casa, descansar. Aquele puff, irmãos, a terra, esse esplendor da terra, é o puff dos pés de Deus. Olha a comparação. Irmãos, o nosso Deus é tremendo. Agora, não pense em medir Deus. Por isso que a fé é simplesmente crer que Deus fará o que Ele diz na sua palavra que fará. Então, ela é viva. Aí eu não vou ficar colocando semente e pensar assim, será que essa semente, ela é muito pequena, será que vai dar certo isso? Vou colocar logo 10 sementes. Não, cada semente
tem vida em si mesma. Então coloca uma semente, coloca um grão de milho, coloca um grão de feijão. Cada semente tem vida em si mesma. E a semente, o lavrador, ele simplesmente crê que ela vai gerar vida. O que o lavrador faz? Ele vai colocar a semente, vai fazer a sua parte, que é regar, né? E depois vai esperar pacientemente ela germinar. A palavra é a mesma coisa, irmãos. Agora, a nossa ansiedade faz com que nós atrapalhemos o processo de Deus. Por isso que a gente sempre fala pela Bíblia, ansiedade é pecado. Imagine então, você coloca a semente lá, faz uma experiência, você aí, ó, pega um grão de milho comum, aí então você coloca lá na terra, deixa ele lá. Agora não, você coloca hoje, amanhã está cavucando a terra para poder. Não tem como ele crescer. A fé, irmãos, ela descansa em Deus. Mesmo contra tudo que nós, assim, olhamos assim, achamos impossível de acontecer, a fé, ela simplesmente descansa em Deus. Deus falou, então está falado. Aí você creia somente. É difícil, irmãos. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Noé. Por exemplo, a gente cita Abraão como o pai da fé, né? Que foi uma nova dispensação. Agora, não foi fácil para Noé. Ele construiu uma arca de 150 metros de comprimento, 22 de largura, 14 de altura, e essa arca num lugar que nunca choveu. Nunca choveu. Dava uma garoazinha, nunca choveu. É difícil, irmãos, mas ele acreditou. E por que ele acreditou? Porque ele acreditou que a palavra que Deus falou era verdadeira e ponto. Não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Aí foi a mesma coisa com Enoque, foi a mesma coisa com Abraão, foi a mesma coisa com José no Egito, foi a mesma coisa com todos eles, irmãos. É só acreditar, mas eu sei que falar é mais fácil do que fazer, né? Isso aí eu tenho consciência. Mas é importante você então saber que, primeiro, irmãos, essa fé que você tem não é para fazer estardalhaço e para fazer coisas que as pessoas descabidas fazem. Eu creio então que onde eu colocar a minha mão, aí então vai acontecer a planta do meu pé. Aí a pessoa vai na casa do outro, cresce o olho e fala, agora essa casa vai ser minha. Não. Aí eu então vai na agência de carro, aí pega o carro mais caro que tem lá, aí coloca o mãozão e fala, agora esse carro vai ser meu, né? Porque eu coloquei a mão. Às vezes você pode procurar uma prova, e Deus não vai te dar. Agora, se Ele falou ao teu coração, creia, vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio piamente que Deus faz. Agora, irmão, não descabidamente. Então, acredite, essa fé que você tem, primeiro, ela tem vida. Tem vida. Está no teu coração, ela tem vida. Apenas deixa fluir pela palavra de Deus. Não fique medindo Deus. Lembra que eu já falei aqui, que alguém falou com certa sabedoria, que Deus é totalmente previsível em abençoar, mas totalmente imprevisível em como abençoar. Nós temos uma lição da escola dominical, é a lição que vai cair no dia da nossa ceia, no dia 3 de maio. E lá tem uma parte em que fala sobre Isaac. Isaac cavou o poço. Ele cavou o poço. Na terra que era de herança do seu pai. O seu pai deixou para a herança dele. Ou seja, pertencia a ele. Quando ele acabou de cavar, aí então jorrou água, aí vieram os inimigos, vamos dizer assim, os mercenários, aqueles beduínos, né? E vieram aí e tomaram o poço dele. Isaac era caseiro, Isaac não era de briga. Aí Isaac cedeu, deixa para lá, botou o nome do poço, deixa para lá. Aí foi cavar
cavou outro poço em outro lugar. Quando deu água, vieram os beduínos de novo e tomaram dele. Sabe aquele tipo de gente que é o Satanás que vem? Nem é Satanás que os usa, eles usam Satanás. São tão ruins de natureza que eles já vêm montados no Satanás. Então, aí o que acontece? Tomaram de novo. Aí ele vai e cava. Mas por que Isaac cedia e cavava novamente? Aí o comentarista nos ajuda. Ele fala assim, porque ele cria nas promessas de Deus. Ele cria, ele sabia quem ele era diante de Deus. Está vendo? Então, quer dizer, isso é fé, mas não aparenta ser fé. Mas é fé, porque ele sabia, depois Deus deu sossego a ele. Deu sossego. E teve homem rico igual Isaac? Não. Deus o abençoou, engrandeceu, enriqueceu. Porque a fé simplesmente crê que Deus fará o que ele diz na sua palavra que fará. As provações vêm, mas a fé te acalma em Deus. A fé te acalma. O que Deus falou contigo? Isso é que é o importante. Não é o que o inimigo se levantou. Às vezes Deus abre uma porta para uma pessoa, tipo, vamos exemplificar, uma porta de trabalho, a pessoa está tanto desejosa, pedindo a Deus. Aí a primeira prova que vem, a pessoa fecha a porta. Não aguenta, não. Não aguento mais, não aguento. Irmãos, se Deus abriu, deixa ele fechar o tempo dele. Deixa ele fechar. E ele abriu, ele vai garantir a tua vitória. Vai passar provas. Não pensa que não vai ser coisa fácil, não. Não pense. Agora, Deus honrará a tua fé. Então, fé não é você apenas dizer que tem fé, dizer que eu creio, faço, aconteça, dar espadada aqui, empunhalada ali. Não, negativo. A fé é simplesmente crer que Deus fará o que ele diz na sua palavra que fará. Então, ela é viva. E outra coisa, ela tem poder, como nós falamos, tá, irmãos? Aí, observa o poder da fé. Ela é viva, tem vida em si mesma, né? Não importa se é pequena ou grande. Se a tua fé é do tamanho de um caroço de abacate, que é uma semente viva, ou se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não importa. Ambas têm vida. E ambas vão produzir de acordo com aquilo que foram chamadas a produzir. A mostarda produzirá mostarda e o abacate produzirá abacate. Então, eu não sei se tem outra semente maior do que o caroço de abacate, tá? Eu não sei se tem, pode até ser que tem. Então, olha, ambas têm vida e têm poder. Porque, irmãos, o pequenino rebento rompe a terra. Olha só que poder, gente. Até o de alface, até uma cebolinha. Que quebra facilmente. Como consegue romper a terra? Olha como tem poder. Então, a fé é assim. Ela é simples, mas ela tem poder em si. Ela tem vida e tem poder. Porque esse poder vem daquele que deu a fé. Então, às vezes, você nem sabe que tem fé. Você fala assim, eu não tenho fé, eu não creio. Irmãos, tem muita coisa que a gente vê hoje que deixa a gente em dúvida. Se é Deus que está fazendo, se é Deus que está operando. Porque tem um espírito do anticristo que está entre nós, tá? O espírito do anticristo, a ideia dele é trazer confusão à mente das pessoas que servem a Cristo. Então, ele torce a palavra de Deus, torce a Bíblia. Agora, acredite, a tua fé que está guardada no teu coração, ela é viva e ela tem poder. Segundo as Escrituras, irmãos, que nós falamos aqui, agora entra a carta aos Hebreus, capítulo 11, nós falamos que é necessário que aquele que é
aproximam-se de Deus, crê que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E se eu desagrado a Deus, logo, Deus não pode operar em minha vida. Não pode conceder aquilo que deseja o meu coração. Mas se eu agrado a Deus, irmãos, tudo que deseja o meu coração, lembra de Salmo 34, né? Verso 4. Não, 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha lá. Tudo, irmãos, considerar o que deseja o teu coração. Então, porque quando eu me agrado do Senhor, deleita-te também do Senhor. Quando eu me agrado, deleitar-se fica até melhor agora, porque dá uma expressão assim de, você descansar no Senhor, né? Descansar. Então, se eu descanso no Senhor, irmãos, talvez eu nem tenha ansiedade de pedir alguma coisa, mas aquilo que passar no meu coração como desejo, aí Ele já está pronto para atender. Claro, eu tenho que estar preparado, né? Ao tempo dele. Que uma criança, por exemplo, ela tem direitos, né? Tem direitos legais. Agora, se der bobeira uma criança, quer um iPhone ou não? Não é que ela não tenha direito, mas não é o momento ainda, né? De repente, quando chegar lá na adolescência, na fase adulta, agora um iPhone. Aliás, segundo o especialista, a criança não deveria nem brincar, nem pegar em celular, né? Nem pegar em celular. Isso está atrapalhando o seu desenvolvimento intelectual. Está atrofiando o seu cérebro, né? A criança tem que brincar com brinquedos interativos. Brincar, fazer bagunça, brincar com um brinquedinho que ele possa, um carrinho para arrancar a roda. Joguinho didático, entendeu? Brincar, sim, não com o celular, mas infelizmente entra no ouvido, sai no outro. Os pais estão querendo se livrar, deixa esse babá eletrônico aí, só que está atrofiando a mente das crianças. Elas não entendem mais, elas não buscam mais conhecimento. Mas dá a impressão que elas hoje estão mais inteligentes do que a gente quando era garoto, não dá? É só impressão, tá? É só impressão. Porque o crescimento sadio, irmãos, ele precisa ter fases. Ele precisa ter o seu momento. A criança tem que ser o seu momento de criança, tem que brincar, tem que correr, tem que subir na árvore. Tem que fazer essas bagunças mesmo. Criança é assim mesmo, né? Tem que atirar em passarinho. Meu conselho errôneo. Mas é o que criança faz, gente. Criança faz, dá pedrada, faz bagunça. Ela vai amadurecendo. Aí, quando entra na adolescência, ela já começa a mudar o seu comportamento. Aí ela começa a olhar os coleguinhas, né? A criança é normal, tá? Olhar para lá, o sexo oposto, né? O mesmo não. Aí começa a olhar normalmente, como aconteceu com a gente na fase da adolescência, né? Aí depois na juventude. Agora a criança, irmãos, essas crianças aí, Deus me livre, guarde. Mas a maioria delas, quando chegar na adolescência, não vai olhar para as meninas, nem para os meninos. Não vai. Um celular é o suficiente para eles. Um celular é o suficiente para ele ficar dentro de casa enfurnado, não formar uma família como ordena a palavra de Deus. Por quê? Mas como pode? Porque ele pulou fases. A mente dele não trabalhou esse momento. Tudo é fase, irmãos. E a fé, ela trabalha assim também. A fé não trabalha trazendo tudo, agora vou jogar esse caminhão de coisa aqui, como é que é, o baú do Faustão, né? Tinha um caminhão do Faustão. Não, vou jogar agora aqui. Não, irmãos, Deus não trabalha assim, não. Deus, ele trabalha, irmãos, cuidando de nós todos os dias. Jesus falou assim, vocês vão pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque a fé vai aumentando gradativamente.
E nós vamos criando uma confiança tão grande em Deus que a gente fica com certeza assim, não vai me faltar nada. Eu lembro que eu tinha 13 anos de idade, eu já lia a Bíblia, né? Já lia a Bíblia. Sempre gostei de ler a palavra de Deus. Mas aí eu também lia, eu gostava de tirar versículo na caixinha de promessa, né? Eu gostava, eu acreditava naquilo. Eu acreditava na palavra, mas acreditava no que os adultos diziam, que se saísse 3 versículos, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando. Eu acreditava. Se saísse 7, era uma profecia. Olha. Aí, eu tirei um, irmãos, que é o Salmo 128. Salmo 128, onde fala assim, ó, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e te irás bem. Está lá. Eu acreditei nisso. Aí, eu tenho 2 certezas aqui, ó, 3 certezas. Uma, nunca vai me faltar trabalho. Vou trabalhar a vida toda até morrer. Posso diminuir o ritmo, mas vou trabalhar. Porque eu só vou comer do trabalho das minhas mãos. Olha que bênção saber que Deus vai cuidar de mim até o dia de morrer. E ele diz assim, e eu vou ser feliz. De fato, irmãos, de fato. Posso ter momentos de tristeza, mas você não me vê de cara triste. Tem momentos, mas olha, feliz serás e te irás bem. Por quê? Primeiro que se eu como, estou feliz. Pô, comer é a melhor coisa que tem, irmãos. É a melhor coisa que tem é comer. Então, ó, feliz serás e te irás bem. É prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade, não é acúmulo de bens materiais. Não é acúmulo de bens materiais. Às vezes a pessoa não é próspero, porque o que é próspero? Eu chegar aqui com um carro de R$1 milhão? Não, isso não é prosperidade. Quer dizer que é prosperidade? É um acúmulo de bens materiais. Agora, eu andar para lá, para cá, o carro enguiçou, tem alguém para me dar uma carona. Olha só que benção. Irmãos, Deus é bom demais o tempo todo. Então, Deus cuida de nós. O hino 4, a irmã tentou cantar um outro hino, mas acabou indo para o 4, né? Deus velará por ti, irmãos. Deus velará por ti. Às vezes até a pessoa pensa assim, pô, ficou frustrado, eu queria ensaiar esse hino, deu errado. Não fique frustrado. As frustrações do homem são sinal de andamento da vontade de Deus. Tinha que ser o 4. Porque o 4 fala de fé, o 4 fala, Deus cuidará de ti. Irmãos, creia, Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. A fé é viva, irmãos, e a fé tem poder. Ela germina onde você não tem mais esperança. Irmãos, uma sequidão. Aí Deus fala com Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos viver? Claro que no íntimo dele ele falou, isso é impossível, no íntimo. Mas ele falou, tanto que ele não falou que pode, ele falou, tu sabe. Que eu não sei, ele ia dizer assim, não pode. Aí ele estava afrontando a Deus, falou, tu sabes, Senhor. Aí entra a vontade de Deus, agora tu profetiza, irmãos. Ezequiel não tinha fé suficiente para profetizar. Mas como Deus ordenou profetizar, aí ele profetizou. Ossos secos, ouvi-me. Olha, Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, mas sob a tua palavra, lançou para o lado que o Senhor mandou. Deu certo ou não deu? Mas ele quer dizer assim, ó, eu não acredito. Mas como tu falou, a fé é viva, irmãos, e ela é viva e ela tem poder. Então, apenas creia. Apenas creia. Irmãos, Deus já deu provas do poder que Ele tem sobre nossas vidas. Tem pessoas aqui que foram libertas, irmãos. Tem pessoas que se vestiam de bate-bola, acredita? É ou não é, Juliana? Mas o Senhor libertou ou não libertou? Ele não tem mais fantasia não, né? Confessa aí. Teria uma fantasia guardada embaixo da cama. Então, olha, irmãos,
Como Jesus é bom. Olha, mas parece a coisa simples, parece? Parece a coisa simples, mas, irmãos, é o poder de Deus. Porque ser liberto das garras de Satanás não é uma pequena coisa, não. Não é uma pequena coisa. Tem pessoas aqui que provavelmente acendiam um cigarro no outro. Sabe, aquela pessoa que acende um cigarro no outro, já conheci muitos assim. Que ela acende o cigarro no outro. É fácil sair das garras de Satanás? Não é, irmãos. Do vício da bebida. Então, Deus, ele faz grandes coisas por nós. Fez e faz grandes coisas por nós. E é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então, olha, a fé, irmãos, como ela é viva e tem poder, aí, como eu já falei, vou só passar por aqui, ela pode crescer. Agora, como a fé pode crescer? A fé só pode crescer através de experiência de vida. À medida que você vai se encontrando com Deus, vai se envolvendo na obra de Deus. São trabalhos simples, irmãos, por favor. Trabalhos simples. Deus não trabalha com coisas mirabolantes, não. Ele trabalha de uma maneira simples. Você só precisa se entregar a Deus. O que tem atrapalhado muitas pessoas são pessoas acharem que elas precisam ser alguma coisa. Não. Eu só preciso servir ao Senhor. Só. O resto ele faz. Todo mundo estava na mesma experiência. Isso também está numa das nossas lições. Não sei se é a mesma que eu citei agora, lição 5, ou se é dessa 4 agora que nós vamos estudar domingo. Mas está na mesma lição, acho que é a 5. Onde diz a palavra de Deus que, citando o caso dos 12 espias, que foram à terra de Canaã, sob ordem de Moisés. Olha, quando voltaram os 12, 10 deles, todos os 12 viram a mesma coisa. Se espalharam, marcaram, provavelmente marcaram, a Bíblia não diz, mas marcaram. Porque se voltaram juntos, nosso local de encontro vai ser aqui, tá? Então, vamos caminhar 2 dias aí, 3 dias, mas a gente vai se encontrar aqui nesse ponto, tá? Aí foram juntos, se espalharam da terra e voltaram juntos. Olha, os 12 viram a mesma coisa. E tanto que eles vieram tranquilo. Quando chega para dar o relatório, aí um abre a boca e fala assim, nós vimos gigante, a terra é impossível de ser conquistada. Olha, Deus já tinha falado que deu a terra nas mãos dele. Aí eles ficaram olhando problemas. Aí sabe o quê? Aí Caleb toma a palavra e diz assim, o que vocês falaram aí derreteu o coração do povo. Derreteu o coração do povo. Na lição agora de domingo, que fala sobre o poder da palavra. Então, derreteu o coração do povo. Se eu não der aula domingo, pelo menos você já dei minha palhinha. Aí derreteu o coração do povo. Aí o que aconteceu? Ele chegou, Caleb, e falou assim, olha, o que nós vimos lá, aqueles gigantes são como pães aos nossos olhos. Nós vamos vencer, porque Deus já falou. Acabou. Mas não viram a mesma coisa? Experiências são diferentes. Agora, a fé pode crescer, ficar estagnada ou até diminuir. Você quem sabe. Pega a tua experiência, irmãos, aquilo que Deus tem tratado contigo, e utiliza isso como fé. Mesmo que você, às vezes, parece que não crê. Não faça isso para dar satisfação a crente, não, ou pastor. Não, faça para você mesmo. Senhor, eu não estou crendo, não estou vendo esperança, mas de uma coisa eu sei, que tu não pode mentir. E a tua palavra é a verdade. Ele compreenderá. E não foi só Tomé que ficou incrédulo, não. Todos tiveram seu momento de queda. Tanto que quando as mulheres vieram, eles não acreditaram. Falam, Jesus ressuscitou. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam indo para casa triste, comentando a morte de Cristo, e não acreditaram. Aí quando Jesus partiu o pão, aí ele, não é que a palavra ardia em nosso coração quando ele falava com a gente, que ele reconheceu pelo partir do pão. Então, aí a fé imediatamente reacendeu, eles voltaram no mesmo pique,
para dizer para os discípulos: estivemos com o Senhor. Então a fé, ela pode crescer. Agora depende de você. Agora não pensa que ela vai crescer porque você vai para o monte, que você dá dízimo, que você dá oferta mais do que o outro. Não pensa. Não. Não pense. A fé, ela já está no teu coração, antes mesmo de você ofertar. Nós citamos aqui Hebreus capítulo 11, Caim e Abel. Pela fé, Abel fez uma melhor oferta do que Caim. Deus recebeu a oferta dele. Mas por quê? Essa oferta é porque Deus viu, meu Deus, que bom isso aqui, olha, Caim deu tudo que ele tinha. Não, o Abel deu tudo que ele tinha, não. A fé é porque Abel, quando imolou o animal, ele já estava acreditando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quer dizer, ele foi mais espiritual nesse sentido do que Caim. Caim pegou o que ele tinha de melhor, mas ele não acreditava numa vida futura, numa redenção. E Abel acreditava na redenção. Era como se ele tivesse assim: Senhor, restaura a humanidade, perdoa nossos pecados. A fé é só você viver esse momento. É só o seu momento que está aqui hoje, né? O que você está passando por experiência. Olha, além de poder crescer, a gente sabe que a fé, irmãos, ela sempre vai ser pequena no sentido de ser humilde, simples. Não acredite em fanfarrões que têm fé demais. Fé demais não cheira bem, né? Então, não acredita em fanfarrões que tem fé demais. Não acredita. Irmãos, a fé é algo simples. Algo simples. Ela é pequena, como começamos a falar, mas pelo poder que ela tem, e pela vida que ela possui em si, irmãos, nada se faz pelo próprio poder. É pelo poder da semente que está no teu coração. Não é a minha pessoa, não é o pregador, não é o pastor, não é o evangelista, aquele que... Não, negativo. É a palavra que flui poder. Aí hoje as pessoas querem forçar a você crer numa coisa que você não crê. Irmão, quer ver resultado. O pregador quer ver resultado. Resultado imediato. Vem aqui. Você fala a língua estranha, você... Não, negativo. Prega a palavra, irmãos, prega a palavra. A palavra entra no coração, porque a palavra é a semente. E essa semente move com a tua fé, que já está no teu coração. Aí você, individualmente, independente do irmão da tua direita, do irmão da esquerda, independente, você fala assim: eu creio. E pronto, acabou. Independente, pode ter milhares de pessoas ao seu redor. Você crê, não é porque pelo pregador que falou, mas é porque a palavra de Deus caiu em bom solo. E ela, pelo poder que ela tem, ela germina. E outra coisa, irmãos, ela provoca, sim, milagres, tá? A fé provoca milagres. Por exemplo, nós temos um texto em Atos capítulo 5, versículos 15 e 16. Daniel está aí ainda? O Daniel foi tomar uma água, né, Daniel? Também é filho de Deus, né? Então, Atos capítulo 5, versículos 15, irmãos, e 16, nós já estamos praticamente encerrando esse período. Nós temos um exemplo aqui. Já foi? E diz assim: até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, as quais todos eram curados. Olha só, é a fé de Paulo, é a fé de Pedro ou é a fé das pessoas? A fé das pessoas. Essa fé não foi só por causa da cura do coxo, foi por causa da palavra pregada. Em Atos capítulo 3, Pedro pregou uma palavra, irmãos, em cima daquela cura, porque ele falou assim: irmãos, isso não está em nós, quem curou ele foi o Senhor. Aí começou a pregar uma palavra: arrependei-vos, convertei-vos.
para que sejam cancelados os vossos pecados. E Deus foi trabalhando na fé no coração das pessoas, e elas começaram a acreditar. Alguns foram curados ali, foram rapidamente procurar os seus enfermos em casa, pessoas atormentadas com espírito imundo, espírito de promiscuidade. Aí foram e levaram, quando fala até espírito imundo, né, o que está ali, é espírito de homossexualismo. A palavra do grego koiné ali é porneia, que é promiscuidade na área da sexualidade. Então, aí foram lá buscar essas pessoas e trouxeram, aí diz assim, as quais todos eram curados. Agora, olha o verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de... Eu li o 15 também? Não, né? Era para ter lido o 15. Então, olha o final, esse era para o final mesmo, mas olha o final, irmão. Encheram-se de inveja. Pode botar o 15, sim. De sorte que transportavam os enfermos pelas ruas, para as ruas, e os punham em leitos em camilhas, né, esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse algum deles. O pregador chega aqui e fala assim, a sombra de Pedro curou, até a sombra de Pedro curou. A Bíblia não diz que curou. Mas a pessoa acreditava que se a sombra de Pedro passasse, e acredito que possa ter curado, mas a Bíblia não afirma, então não posso afirmar. Mas as pessoas acreditaram que a sombra de Pedro curara. Irmãos, é fé. A fé, quer dizer, não estava em Pedro. Olha só, não foi a fé de Pedro que curou. A fé das pessoas. Elas levaram as pessoas. E ali foram curados. A fé, irmãos, ela provoca milagres. Porque as pessoas não sabem. Aí todo mundo, ninguém crê, mas você fala assim, mas eu creio. Eu creio que Deus vai me dar essa bênção que eu preciso. Independente de que as pessoas creram ou não creram, aí você vai. Agora, eu, na condição de pastor, pregador, eu vou chamar vocês aqui para orar. E eu creio, porque quando eu oro, irmãos, eu creio que Deus ouve a oração de quem ora e que Ele é poderoso. Agora, eu não espero resultados imediatos. Não espero. Eu não espero que cegos vejam, não espero que coxos, paralíticos andem ao momento em que eu estou orando. Eu espero que Deus atenda a oração e dê a vitória à pessoa que está precisando ao momento dele. Ao momento dele. Ao momento dele. Tá? Isso é que eu espero, porque o momento da pessoa, Deus vai trabalhar certinho, vai encaixar tudo certinho. Então, o problema de alguns de nós é que nós queremos transportar uma fé inexistente e queremos que a pessoa queremos ver resultados imediatos. Não faça isso, faça isso. Pedro não estava ali fazendo isso. Pedro estava pregando a palavra. Enquanto ele pregava a palavra de fé, as pessoas iam sendo curadas. As pessoas iam sendo abençoadas. Olha, e por último, irmãos, a fé é a única moeda corrente, isso não está escrito na Bíblia não, tá? Eu é quem gosto de citar essa frase. É a única moeda corrente nessa vida que nós levaremos para a eternidade para trocar por uma coroa de justiça. O apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora? A coroa de justiça. Pega a sua fé, guarda até o fim, porque lá o Senhor vai pedir a tua fé e vai te dar uma coroa em troca. Deus abençoe, fiquemos de pé. Amanhã não temos